Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de funções do primeiro grau. Agora, a gente vai entender um pouco sobre quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma reta de uma função afim de uma função do primeiro grau. A gente tem a nossa forma da função. F de x é igual a ax mais b. O coeficiente angular da reta, ele vai ser o termo multiplicado com o x. Vai ser o nosso a. O coeficiente angular, ele altera o ângulo de uma reta. Ou seja, esse a, conforme ele varia, esse número, para valores positivos e para valores negativos, a gente tem uma mudança no ângulo da reta que forma a nossa função afim. Ou seja, como que ocorre essa mudança? Quando a gente tem uma função com um a positivo, como por exemplo, uma função 4x mais 3. O 4 é maior que 0. Então, esse 4, ele nos permite entender, só de ver essa função, que essa função é uma função crescente. Então, vamos ver aqui, quando a é maior que 0, sempre a nossa reta vai ser crescente. Então, a gente vai ter um formato de reta que parte, né, do lado esquerdo no terceiro quadrante aqui de valores negativos para x e para y, e cresce para valores positivos quando ela vai aumentando o valor de x, para valores positivos tanto para x quanto para y. No caso em que o a é negativo, por exemplo, pode ser uma função como 2 menos x. O a, ele, nesse caso, igual f de x. O a, nesse caso, ele é menos 1. Então, a gente vai ter uma função decrescente. Portanto, a menor que 0, a gente tem retas decrescentes. Então, a gente tem um formato de reta nessa maneira, assim, que parte do lado esquerdo do plano cartesiano, a gente tem valores maiores, valores positivos para y, e a gente vai diminuindo esses valores. Vamos dar uma olhada como que o a ele altera o comportamento do gráfico de uma forma mais prática? Bom, aqui a gente consegue ver o gráfico de uma função clássica do primeiro grau. Então, a gente tem os valores, a gente modificando os valores de a gente consegue mudar o ângulo da nossa função do primeiro grau. Quando a ele é igual a 0, como eu comentei com vocês, a nossa função ela vai ser constante. Então, ela vai permanecer inalterável. Então, se a é igual a 0, a gente tem uma função constante, reta. Ela fica fixa num ponto. Nesse caso aqui, 3,6, que é o valor de b. Vou mudar o b aqui para 0. Lembrando que a função é ax mais b. Agora, vamos dar uma olhada aqui na alteração do gráfico. Para valores, como eu falei para vocês, maiores do que 0 para o a gente vai ter uma angulação crescente. A gente vai ter esse formato de reta. Uma reta crescente. Para valores menores do que zero, negativos, a gente vai ter retas decrescentes. E quanto menor o valor, mais acentuado fica o gráfico.
Tá vendo? Valores negativos e valores positivos. Bom, como a gente pode perceber, o A, por que a gente chama de coeficiente angular? Porque ele representa a angulação da reta. Então, ele é diretamente, ele é associado à inclinação que nós temos da reta para com a base. No caso, a relação que aparece aqui é que a tangente de alfa é exatamente igual a A, que é o nosso coeficiente angular. E o alfa, ele representa a inclinação da reta, que é esse ângulo aqui entre a reta e o eixo X, o eixo das abscissas. E, portanto, como a gente viu na aula de trigonometria, a tangente de θ, ela vai ser igual ao quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo, correto? Então, a partir disso, a gente consegue encontrar a relação do A com a tangente de alfa. Se a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente tem que... Quem é o cateto oposto aqui? ΔY. E o cateto adjacente será ΔX. Tendo em vista que eu dei para vocês essa informação que a tangente de alfa é igual ao nosso coeficiente angular, então a gente tem que o seguinte: ΔX sobre ΔY, ele vai ser igual a A. Ele vai ser igual a A. Vamos fazer um exercício aqui. Dada a função f de x igual a ax mais 2, determine o valor de A para obtermos a igualdade. F de 6 igual a 18. Bom, o que a gente tem aqui? X a gente pode substituir no 6 e 18, a gente tem aquela relação que f de x ele vai ser igual a y, o valor correspondente da função em y, no plano coordenado. Portanto, nós teremos o seguinte: a gente tem que, para encontrar, a gente só precisa substituir. Então, 18 vai ser igual a vezes 6 mais 2. Então, aqui a gente vai substituir 6A igual a 18 menos 2, que vai ser 16. 16 nós iremos dividir por 6. A é igual a 16 sobre 6. Então, nós temos o seguinte, nós temos que A é igual a 16 sobre 6, nós podemos simplificar. 16 dividido por 2 é igual a 8. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3, que é igual a 8 terços, o nosso valor do nosso coeficiente angular. Então, a gente também pode pensar em termos da própria variação da função, né? Δx e Δy. Aqui, quando a gente observa esse A, né? A gente tem aqui uma variação. A função é Δx sobre Dy sobre Δx. Me desculpem aqui pelo erro, tá? Dy sobre Δx, cateto oposto sobre o cateto adjacente. O nosso A, ele vai ser igual a Dy sobre Δx. Então, a gente tem uma variação em y 16 e uma variação em x de 6. Aí a gente consegue encontrar o valor de A, tá? E, portanto, vamos para o próximo tópico. Coeficiente linear.
O coeficiente linear, ele galera, o termo que ele modifica a função de modo a deslocar a reta para cima ou para baixo. Então, a gente já conseguiu ter um spoiler de como que o B altera a função no gráfico que eu mostrei para vocês, né? No gráfico que eu mostrei para vocês. E ele modifica a função de forma que ela se altere. Vamos ver isso na prática. Então, aqui, para o caso da função com a igual a 1, a gente alterando valores de b, para b maiores que 0, a função é deslocada para a esquerda, e para b menores que 0, a função é deslocada para a direita, para baixo. E a gente pode perceber que os valores de b, eles são exatamente o ponto que intercepta no eixo y, ou seja, quando b é igual a 2, o valor que cruza o eixo y é igual a 2. O caso específico e mais simples de uma função identidade, de uma função afim, é a função identidade, que é quando f de x, que é igual a y, é igual a x, quando a gente tem uma função igual a x. Neste caso, a função, daí da função identidade, o a, ele assume o valor de 1, né? E o b, como ele não aparece aqui na função, ele é igual a 0. Porque ele intercepta o plano cartesiano no 0. Tá vendo? Então, a gente tem que... E o a é igual a 1. Então, a gente tem que x, quando ele é 0, o y vai ser o valor de 0. Quando x é igual a 1, o y vai ser igual a 1. 2, 2, 3, 3. Ela é uma função bastante comum e a função mais simples nos casos das funções de primeiro grau. Encontrando o zero da função e como encontrá-lo com o eixo y. Como eu já disse, o eixo y ele intercepta quando a gente tem o valor de b, né? Ele é equivalente ao valor de b. No caso aqui da raiz da função, para encontrar a raiz da função, o ponto em que uma função ela se encontra com o eixo x, a gente faz o que? A gente anula o valor de y, o valor de f de x, tornando ele igual a 0. Então, a gente encontra onde o valor que corta em x, o valor de x, que é a raiz da função. No caso do eixo y, a intersecção da função com y, a gente anula o x, a gente torna o x igual a 0, e encontra onde a função encontra com o eixo y. Vamos fazer um exercício para a gente encontrar esses pontos e tornar isso mais claro. Encontre os pontos da raiz da função em intersecção com o eixo y da função. 4x mais 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Beleza. A gente tem uma função f de x. Qual que é o nome da função? Qual que é a estrutura da função? 4x mais 3. Isso é igual a y. Y é igual a f de x, que é igual a 4x mais 3. A gente quer primeiro encontrar a raiz da função. A raiz da função é o ponto em que a função ela se encontra com o eixo x. Então, a gente torna o x, o y igual a 0. Então, quando o y ele é igual a 0, a gente tem que 0 é igual a 4x mais 3. Para a gente encontrar esse valor, a gente passa
a gente passa o 3 para cá, vai ficar x igual a menos 4x igual a menos 3, x vai ser igual a menos 3 quartos. Porque a gente vai passar o menos 3 para cá e passar dividindo menos 3 sobre 4. Perfeito. No caso, então, neste caso, a gente tem o nosso valor da raiz da função onde se encontra neste caso. Agora, vamos encontrar o ponto em que a função ela se encontra com o eixo y. Então, vai ser basicamente o valor de b. A gente tem que 4 vezes 0 mais 3 é igual a y. Lembrando que a gente anula o valor de x para que a gente poder encontrar a interseção. Então, basicamente, a gente vai ter o valor de b. Sempre isso vai acontecer. Intersecção é equivalente a b. Bom, por agora a gente para por aqui os tópicos e terminamos a parte de explicação das funções de primeiro grau. Eu espero que vocês aproveitem essas aulas e muito obrigado a todos vocês que estão assistindo e acompanhando as nossas videoaulas. Continuem com foco, persistência e saiba que estamos juntos para tirar qualquer dúvida. Obrigado, galera. Aqui é o Matheus do PET CTI. E deixo vocês até a próxima.